eu ainda tenho dificuldade um pouco de segmentar a história, porque tudo é um processo que foi um processo de crescimento e aprendizado na Mungunzá até chegar no teatro de container. Mas eu sei que a semente do container surgiu no galpão, que foi quando a gente foi contemplado pelo Fomento, a primeira vez que a gente foi contemplado pelo Fomento, e a gente teve recursos para alugar um espaço para poder criar a peça. E a gente descobriu um galpão no Bom Retiro, que ficava ao lado do Complexo Prates, que é um grande complexo de cuidado, redução de danos da Prefeitura de São Paulo, e que já estava nesse local de vulnerabilidade social. A experiência foi muito legal no galpão, sabe? De descobrir esse mundo de gestão, de abrir para outros grupos, de encontrar pessoas, vizinhos que moravam na porta do galpão e estabelecer esses vínculos. E tudo isso foi um micro-container. Eu lembro que eu tinha, às vezes, essa relação com o centro, né? Porque veio o Galpão Mungunzá e eu também aprendi com isso porque eu tinha que ir até o Bom Retiro, então eu tive que ter... atravessar limites que eu não tinha, assim, sabe? De ir no centro à noite, ir sozinha, e voltava com a minha câmera, né? Então tinha aquele estado de medo do metrô até o galpão. Então lá, meio que eu já comecei a criar olhares, assim, diferentes para uma outra sociedade. E aí eu lembro que o Marcos trouxe essa ideia arquitetônica de construir um teatro de container. E hoje eu vejo que essa ideia foi muito louca. E eu não sei como que a gente comprou essa ideia, mas eu acho que a gente estava tão envolvido que tudo parecia fazer sentido, sabe? A ideia de construir um espaço próprio, de utilizar um terreno público ocioso, de não construir mais uma coisa de alvenaria, mas construir uma coisa porosa e ao mesmo tempo que é grande, ela é móvel, ela não é fixa. A gente consegue fazer um mezanino aqui em cima, que tem entrada por aqui e entrada por aqui. E, tipo, quem fosse apresentar aqui, por exemplo, dá para ficar nesse camarim, sair pela porta e se apresentar aqui. Então a gente manteria Não nos parecia justo o fato de você pegar dinheiro, a gente que trabalha com recursos de editais públicos e tudo, pegar dinheiros de outrora destinado para a cultura e desviar, né, e pagar aluguéis de espaço para você trabalhar, para você produzir. Ou seja, você pega um dinheiro da cultura e entrega ele direto para o proprietário de terra. E também tendo em vista a quantidade de espaços ociosos sem finalidade pública que tem no centro de São Paulo, ou em São Paulo, que é onde a gente atua. Então não nos parecia crível, não nos parecia justo essa destinação de recursos para pagamentos de aluguéis. E aí, nesse momento, a gente começa a criar uma fissura que nós precisamos fazer assim como os movimentos de moradia, como os movimentos de habitação, que é ocupar os espaços ociosos para que a gente possa produzir de forma social e pública. E aqui foi um bairro totalmente desqualificado pela gestão Serra Kassab, e que ele chamava requalificações. Requalificações demolindo o que tinha aqui. Nesse terreno onde está aqui o Teatro de Container, tinha um restaurante, tinha hotel, tinha bares, e foi demolido com a astúcia do projeto Nova Luz. Muda o prefeito, o sistema é sempre o mesmo. Eles, às vezes, um cara vem com uma ação, e essa ação, quando chega no final do mandato, que entra um outro prefeito ou um outro governador, geralmente eles olham para aqui com o intuito de acabar com isso, mas na verdade os caras querem se aparecer em cima disso. As gestões prefeito só fez pôr o dedo e bagunçar o que já era bagunçado, isso é uma realidade. Mas mudar não mudou nada, só mudou de lugar. É a mesma coisa desde quando eu cheguei aqui. Estou falando 20 anos. No meio do processo a gente viu que não daria para
ganhar uma concessão realmente da prefeitura, uma coisa que a gente achou que seria teoricamente fácil, mas a gente abriu uma fissura que é mudar de estratégia. A gente já estava muito envolvido e a gente falou assim, vamos fazer por outros caminhos. Em vez da gente pedir a concessão do espaço, vamos pedir uma concessão temporária de X meses, acho que foram 2 meses, e vamos trabalhar para isso acontecer nesses 2 meses. E aí a gente tinha a ideia de fazer um polo cultural de container. De container. Porque é móvel. Porque a gente tem uma arquitetura da hora e tudo. A gente consegue fazer módulos, vários bagulhos da hora. Viajar o mundo com essa porra num navio, sei lá. E daí a gente entrou com o pedido da subprefeitura da Sé, pedindo um terreno ali na Luz, entre a Pinacoteca ali e a Sala São Paulo, ali na cara do bagulho, para fazer um evento. Fazer um evento que a gente intitulou de Festival Nacional de Performance, Arquitetura na Cidade. E aí no dia 29 de outubro a gente sobe com 10 carretas de container, monta um teatro e não sai mais. Eu achei muito louco porque naquela época o lugar que eles ocuparam era um lugar que o maloqueiro não podia estar, né? Porque era um espaço da GCM. Aqui, né, os caras conseguiram fazer a construção de um teatro no lugar. Aí, por exemplo, a gente precisa fazer o telhado, precisa fazer vários bagulhos. Então a gente ainda tem uma semana para finalizar. Em uma semana o bagulho vai estar pronto. E o mais interessante é que eu falo assim, como que pode isso, né, meu? Pô, a gente fica sempre com o pé atrás, porque, meu, o questionamento do invisível, né? Estamos aqui, mas ninguém nos vê, nos olha. Os caras, eles abriram espaço para olhar, porque na frente do teatro tinha as malocas aqui que gostavam, a galera entrava para pegar latinha, então tinha aquela fala do cortar as bolhas, do estourar os estigmas, tá ligado? Tá, então a gente tá indo ver container. Então a gente tá indo ver os containers Já estão sendo feitos. Já estão tudo cortado. Porta, são 10 São 10, containers. acho que eles estão nos primeiros 4 agora. Então somos um grupo privilegiados. E esse grupo privilegiado, ele tem um privilégio tão grande no corpo, na sua estética, no seu fenótipo, que a polícia e a burguesia, as forças que aqui operavam, chancela a nossa presença pela nossa estética, pelo nosso fenótipo. A polícia fala, é a ONG da cultura, a gente toma de assalto esse terreno e eles nem percebem que a gente está tomando de assalto pelo próprio preconceito deles. Ô querido, você tá filmando? Você tá me filmando? Não. Vem cá, você tá me filmando? Eu vou levar você pra delegacia. Pra falar o quê? Você tá me filmando? Deixa eu ver aí. Cara, eu tava filmando. Não. Você me filmou? Você me filmou? Assim, é um retrato, né? Um retrato muito claro do que a gente vive nessa cidade, nesse país, nesse mundo, que é um retrato de desigualdade brutal, né? Bastante gente em situação de rua. Viver aqui no centro é levar um choque de realidade todos os dias. Caminhar por essas ruas é um choque de realidade, é um soco no estômago todos os dias, é um tapa na cara todos os dias de que você tem uma cama, você tem um chuveiro, você tem uma casa, você tem comida na sua geladeira. E ainda assim, né, você olha em volta e vê muita gente que não tem o mínimo, E é para agravar ainda mais essa situação, a gente está vivendo nessa pandemia, então você vê mais escancarado ainda essa crueldade, né? Essa monstruosidade que é a desigualdade aqui nessa cidade. Aqui, ó, nesse movimento, a gestão atual diz que 400 pessoas serão atendidas diariamente, aproximadamente aqui. A inauguração foi ontem
E hoje a gente pode ver que não tem ninguém. Ninguém. O teatro de container, ele é uma instituição, ele é um espaço, e você, e posto de rompante aqui no meio, a gente precisava se relacionar com as pessoas, a gente precisava falar, ó, esse teatro tá chegando, o que é para você? A gente precisava bater no prédio, falar com o vizinho do prédio e falar, ó, vai ter um espaço cultural ali, você vai ter acesso, onde você vai poder produzir. Vou ali nos trabalhadores, conheço o Fábio, começo a aproximar essas pessoas do território para esse projeto. Era a população que ia dizer, o entorno que ia dizer se a gente ficava ou se a gente ia sair depois de um tempo. Esse seria o nosso termômetro. E eu acho que acabou que... tempo depois, pouco tempo depois, a população, o entorno já deu a resposta para a gente do que seria, né? Se a gente ficaria ou não. Aqui na região tem vários outros espaços culturais, teatro, isso e aquilo. Só que nenhum deles, eles abrem as portas para nós da rua, igual o pessoal aqui da Munguzá, entendeu? Geralmente, se chega alguém em um outro teatro, em algum outro centro cultural em situação de rua, vê o segurança, né, mano? Tira, não deixa ele ali, já que é diferente, mano. Como eu gostava muito de ler nas minhas horas vagas e pá, eu vinha pra cá pra ler, entendeu? Pra ficar num lugar mais tranquilo, entendeu? Porque assim, eu gostava da forma com que eles me tratavam aqui, entendeu, mano? Porque assim, nós que é de quebrada, entendeu? Nós que vem de baixo, entendeu? A gente não tem muito... A gente não consegue se associar nesse meio, entendeu? Se encaixar nesse meio. A gente sabe o nosso lugar, entendeu? Até porque, não generalizando, mas essa elite, eles diferenciam a gente de qualquer forma, né, mano? Não todos, mas a gente sente quando eles nos tratam com indiferença, a gente sente isso, entendeu? Frequentante do fluxo, então usuário de crack, caralho, tá no meio do rolê e sendo aceito, né, mano? E aí um dia aí saiu uma peça chamada Epidemia Prata. Foi a primeira peça que eu vi no teatro. Eu me vi ali os olhares da minha história, saca? E o meu encontro com o teatro foi mágico, porque abrilhantou a existência, né? Eu existo. Desde que o teatro foi fixado aqui, nesse espaço, nesse lugar, a movimentação que a gente sente ao redor é muito humana, é fundamental, de uma forma que em nenhum momento é assistencialista, né, nesse lugar. Mas é um lugar de relação, de igual para igual, de gente para gente. A horta foi feita para que os vizinhos, cada um adotasse um cano como horta, aprendesse a cultivar, que aprendam a cultivar dessa forma. E naturalmente esses vizinhos se encontrem. Às vezes o cara mora num prédio aqui que está anos no prédio, é vizinho e não se conhecem. Quem entrou com a grana foi o Munguzá, eu só entrei com o trabalho. Naturalmente veio o Diego, meu filho, que acho que foi o primeiro funcionário desse espaço, trabalhou aí por 2 anos. Hoje eu vejo minha mulher vem para cá, ajuda no espaço, trabalha e ajuda pessoas. Isso transformou, na verdade virou
não uma perna do meu serviço, e sim uma perna da minha casa. Antes mesmo da gente vir para cá, né, fazer um trabalho aqui no espaço, a gente já usava, né, esse espaço para reuniões, né? A gente teve várias reuniões aqui, até mesmo para, né, para estar dialogando sobre esse espaço, né, que é sobre esse território, né, da Caracolândia. Então, o teatro, ele já, desde sempre, ele já fazia um trabalho, né, que é apoiar os grupos, né, que tem um trabalho aqui no território. A partir desse espaço, né, que a gente consegue ter um diálogo aqui, né, pensando em maneiras de atuar nesse território. Eu acho que o nosso trabalho, ele veio, assim, bem de encontro, né, do que representa esse espaço, né? Porque aqui é um espaço onde essa população, ela também ela se sente pertencente, né? E a gente vê muitos espaços de cultura, né? Mas a gente vê um espaço de cultura engessado, né? Aí esse espaço, ele vem com aquela liberdade, né? Tanto que essa população, ela acaba recebendo muito bem, né? Quando você faz qualquer atividade aqui dentro do espaço. Segredos de uma existência que não existe! Não imagine, porque o teu ódio não encontrará paz na minha buceta! Enfia o seu pau cômico dentro de mim e arregaça de vez com essa historinha de que somos todos iguais! E logo no ano seguinte, em 2017, ele é alçado muito rapidamente ao patamar de centro cultural público. Ou seja, todos os grupos passaram a se utilizar do Teatro de Container para apresentar suas performances. Muitos moradores e os coletivos atuantes passaram a se utilizar do Teatro de Container como um QG de atuação. E a gente começa a atuar de forma diferenciada, tendo em vista os outros equipamentos socioculturais que tem na região central de São Paulo. Sempre tendo como foco não ser ponta de lança de gentrificação num território que está em plena disputa. E todas as medidas que a gente foi trabalhando, tudo que a gente foi fazendo dentro do teatro, foi um pouco nessa perspectiva. E elaborando, inclusive, políticas para minimizar ou mitigar esses impactos. Colocando moradores e moradoras do território para trabalharem, abrindo um playground para as crianças daqui do território brincarem, abrindo completamente as portas para os artistas do território ou para que as pessoas do território que não são artistas pudessem acompanhar e assistir os manifestos artísticos. Uma coisa que me encantou muito no teatro foi, logo no começo, que nós tínhamos uma vertente muito forte de acolhimento de grupos que não tinham espaço para se apresentar. E essa possibilidade de oferecer essa nova veia, essa nova... É como se fosse um rio onde a água pode correr. E aí eu via que os grupos tinham essa possibilidade de ter um espaço para se apresentarem, para exporem os seus trabalhos, e que eram sempre trabalhos que tinham muito a ver com a nossa visão de mundo, de arte. O Teatro de Container é absolutamente fundamental, inclusive atuando diretamente em como esses espetáculos foram pensados espacialmente. Quando todas as instituições, todos os lugares que a gente buscou para aporte financeiro, apoio, nos disseram não quando nós estávamos ensaiando o Lobo, o Teatro de Container foi o primeiro espaço que nos deu um sim, e esse sim foi muito importante. A gente começou ali uma relação com esse espaço, o Lobo, quando estreou, também a gente conseguiu avançar para um público que é um público que ainda não tinha contato com o nosso trabalho, e eu acho que isso tem muito a ver também com essa abertura que o Teatro de Container propõe mesmo, enquanto ética incorporada nesse espaço. A gente sentia essa necessidade, de se vincular a um espaço, de colocar o pé no chão, de ter os nossos objetos de cena próximo, para que a gente pudesse curtir e esse momento, de criação tão importante e também de entendimento coletivo,
E é nesse momento que o teatro de container, nesse momento de virada de decisão, que o teatro de container nos recebe. Nos recebe com carinho, com acolhida, entendendo as nossas necessidades daquele momento, e numa relação de troca. Que a gente, imageticamente, consegue enxergar esse processo como uma flor saindo do asfalto. Porque o entorno ali é um entorno com fluxo muito dinâmico de gente, de diversidade, de potências, com questões sociais muito fortes. O fato de chegar ali, o que significa para uma plateia chegar naquele espaço, né? Porque isso também transforma completamente a peça. Porque vale a pena lembrar que na maioria das vezes as pessoas estão acostumadas a ir ao teatro em instituições, muitas delas ligadas a bancos, ou a confederações, ou a espaços, né, ditos da prefeitura, públicos, né, geralmente com uma série de uma mise-en-scène ali de uma certa ordem, organização e tal. Quando você chega ali no Teatro Container, as coisas já estão organizadas de outra maneira, né? Para além do fato de onde ela está localizada, né? Estar ali na luz, naquela situação, então permite que você chegue e você já entra no espetáculo com uma série de perguntas. Quer dizer, você entra, não que na outra maneira você também já não entre carregado com uma série de informações, mas as informações que você entra ali, o jogo, a dramaturgia, esse pano de fundo, ele está muito mais vivo e potente do que nesses outros espaços. E a proposta do teatro de container ali é justamente fazer com que essas pessoas que venham até o centro para usufruir, para se entreter, para consumir cultura, que entendam que consumir cultura é consumir o local onde ela se insere, é consumir cultura, não só arte isolada dentro de um patrimônio histórico. É consumir a cultura local através de um espaço que foi construído ali. Então eu acho que ele traz um pouco essa percepção do território como obra, do território como arte, de arte como cultura. Eu acho que o teatro de container no Musá, ele permite um pouco esse entrelaçamento. Território, cultura, arte, eles esfumaçam um pouco essas fronteiras. E eu acho que o teatro container, nesse sentido, ele é uma luz ali, exatamente, do contrário disso, né? Porque a sua arquitetura, ela vem com personalidade, ela tem cara, ela tem textura, ela tem cor, né? Não só porque é feita de containers, mas também pela maneira como esses containers foram organizados, e aí foram brilhantemente organizados de uma maneira também meio desorganizada, né? O que já gera o caos, já gera a possibilidade de novas organizações, pela brilhante ideia de ter feito toda a lateral de vidro, permitindo esse jogo de entrada e de saída com a cidade e com o espaço de fora. Por também não se bastar no espaço de dentro, né? Tem o mezanino, tem o camarim, tem a cantina, tem o lado de fora, as portas abrem para trás, para frente, para o lado, em cima. Todos os espaços são passíveis de serem utilizados, né? Então, eu acho que ninguém vai fazer uma peça no Teatro Container, as pessoas vão encontrar sua peça no Teatro Container. Isso faz daquele espaço, ou do ato de encenar ali, um ato de encontro, um ato de diálogo, né, da sua obra de arte com aquela arquitetura. Aí tem uma questão interessante também de se abordar, que estando aqui nesse território em conflito, né, nesse território em disputa, completamente batendo de frente com o sistema, a gente começou a criar sustentáculos e mecanismos de entender como a nossa elite burguesa funciona, como a nossa elite escrota burguesa funciona, e se utilizar um pouco do pensamento para hackeá-los, né? Então, não por acaso, o teatro de container ele é palatável à estética burguesa, do tipo, porque a nossa burguesia, a nossa política burguesa olha e entende ele como, nossa, que bonito, né? Então ele tem essa estética elitizada, mas que a gente se utilizou também como contragolpe, né, para poder permanecer no território
atuando à revelia do que o Estado entende que a gente deveria atuar. Então, nesse sentido, a arquitetura, embora de um lado ela sirva à especulação imobiliária, a outro ela também serve para a nossa própria manutenção, para o teatro permanecer aqui e para que dentro desse teatro a gente engrosse o caldo de uma sociedade mais igualitária. Parou! Parou! Vem aqui, vem aqui. Parou! Solta a mão. Solta a mão. Que isso? Já era, tio. Feito. Hein, Dória? Especulação imobiliária vai chegar aqui, já tá chegando pro senhor? É isso que o senhor tá fazendo? Vai continuar matando as pessoas de rua, hein, Dória? Que horas foi essa? Na hora que eu tava almoçando, foi entre 1h30 e 2h. E as pessoas estavam O Dória tinha acabado de ser eleito, muita gente com medo do que ia acontecer na Crato, todos eles com medo dos discursos do Dória, falando que ia ter uma chacina aqui, falando que a gente precisava inventar um jeito de evitar isso. E a gente propôs uma reunião junto com eles e chamando pessoas de fora do território a criar um jeito de evitar qualquer violência. Acho que tem um ponto muito importante da gente ter uma sede, não sei se é uma sede, mas um ponto de concentração na Cracolândia, né? E de confiança, porque naquela época várias reuniões a gente tinha muito medo de vazarem e eu fui ameaçado de ser preso só em 2017 3 vezes, né? Tirando os ameaços de morte. Então era um espaço de segurança. A Cracoexiste tentava fazer plantão, como que a gente falava? Vigílias, segunda a segunda, assim. Não tinha, ficava aqui, tinha gente 8 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite, mas o container sempre tinha gente. Então, caso não tivesse ninguém aqui, tinha alguém que ia poder ancorar a gente, conseguir filmar, conseguir ajudar nas denúncias todas, assim. Se eu não me engano, foi 21 de maio. Que foi a grande ação policial do Dória. Aquele dia, por volta das 8 era virada cultural, por volta das 8 horas da noite, a gente recebe mensagem falando, olha, é quente, amanhã vai ter ação, vai ser de manhãzinha, o que a gente faz? O que a gente vai? A gente vai pro container. A gente foi todo mundo aqui pro container e a gente ficou aqui esperando o grande momento, assim. Por volta das 6 horas da manhã, começam os helicópteros, a gente vai para lá. Não tinham mais traficantes, acho interessante reforçar isso. Só tinham os usuários e chega um batalhão de 900 polícia civil tacando fogo em tudo aqui, destruindo tudo. A gente conseguiu registrar tudo, a gente brigou com o Dória, a gente conseguiu avisar que o Dória derrubou o muro na cabeça de gente que morava em casa. E a gente fez muita denúncia. Acabou a ação policial, o meu celular não parou de tocar e muita gente começou a vir ao nosso encontro aqui na Geodésica. Eu acho que é um entorno bruto, né? A gente está envolto de uma coisa bruta, né? E aí, junto com essa brutalidade que a gente está inserido, vem todo um contexto... que o patriarcado traz, né? Mais uma vez, né? Vai, a minha boneca! Vai, a minha boneca! Vai, a minha boneca! Não! Eu vou assistir isso pra você! Pra que todos vejam o pai que você tem! A sua mãe pensa que eu sou analfabeto!
E aí tem toda essa coisa da construção, que foi daqui, que foi uma construção de braços masculinos, né? De braços, uma força de homens, né? E aí a gente adentra num espaço que o patriarcado tá gritando. Então, a gente meio que assistiu esse processo e quando o container nasce, a gente tenta começar a deixar aquele espaço um pouco mais feminino ou trazer um olhar. E foi muito difícil, foi um olhar que foi muito massacrado, não só por eles, mas pelo próprio entorno, metaforicamente falando. Parece que tudo tem que ser muito grande, né? Você não consegue individualizar as coisas, é isso. Lá é muito difícil você conseguir individualizar. A própria população da Cracolândia se vê como massa, é tratado como massa. E aquele entorno acaba sendo, parece que você só consegue se relacionar de forma chapada. E o feminino, para mim, ele é justamente a curva, né? Eu, pelo menos, vejo muito assim, essa energia yin. Talvez a gente não olhe e não veja a nossa identidade ali naquele espaço, em como ele foi concebido, construído, tratado. E hoje a gente consegue ver isso com um pouquinho mais de distância, assim. A gente olha e fala, não tem toque nosso ali, e talvez não seja o caso. Acho que esse a maturidade, é reconhecer que talvez ali, naquele contexto, não seja o caso, assim. E aí é difícil adentrar num espaço assim, né? E aí eu não sei nem dizer como quebrar essas coisas, né? Então, assim, isso é motivo ainda de trabalho interno de todos nós, enquanto seres individuais, enquanto coletivo. Então, isso tem melhorado, mas ainda tem muita coisa que precisa ainda, vamos dizer assim, ser lapidada, né? Digamos que nós estamos em constante avaliação e em constante lapidação. E eu mais ainda, porque além de ser mulher, eu sou mais velha, né? Então já tenho aí o próprio, eu não sei se é um preconceito, mas tem uma certa questão com relação à idade. Como quebrar essas coisas? A gente vai vivendo, a gente vai entendendo, a gente vai aprendendo. Então, num primeiro momento, eu falo, nossa, obrigada homens por terem construído isso pra mim, nossa, vocês são foda pra caralho. No segundo momento, eu penso e falo, não, eu também sou foda pra caralho, eu tava em casa cuidando de 2 crianças. Eu também sou foda pra caralho, eu também construí isso daqui. Então, pra mim, é vivendo. E aí, hoje em dia, a gente tem a Dona Carmen, que é o coletivo Tem Sentimento, que é um coletivo de mulheres. Para mim, isso tem uma importância e um significado muito forte das mulheres ocuparem o espaço, né? Eu acho que o coletivo ele deu um grande salto quando a gente veio para dentro do teatro, né? Eu acho que ali é um divisor de águas do coletivo. Hoje a gente tem um espaço, mas é lógico que esse espaço ele vem também muito da articulação do teatro, né? A gente conseguiu grupos apoiando a gente, que foi o Birico, né? Que entrou com uma parte da grana, o coletivo, né? Com uma parte, mas o potencial foi o apoio do Teatro de Container para hoje a gente estar nesse espaço. Eu acho que a gente vem também para fortalecer essa área social do teatro, né? E é isso, né? A gente sonha que mais para frente, quando acabar essa pandemia, a gente poder usar esse espaço, né? Que é um espaço a céu aberto, né? E como a gente pode também se articular mais com essa população em situação de rua, mas também esses moradores do entorno, né? Perceber que o outro também tem que trabalhar uma escuta, sabe? Que quem está chegando no espaço também precisa trabalhar essa escuta de ver outros corpos dentro desse ambiente, sabe? De entender que existem outras figuras que podem e devem ocupar esse lugar, que não é um lugar
de uma energia tão... Não precisa ser um lugar de uma energia tão bruta, tão direta, tão agressiva, sabe? Que pode ser um lugar de acolhimento, de afeto, de competência e de escuta. Então, quando eu entrei no container e Pedro falou que eles estavam tentando chamar só mulheres técnicas, e fomos só mulheres técnicas, né? Eu, Paloma, você e Gi. Foi muito massa, assim, porque eu senti que eu ia ter algum apoio da parte delas, né? Que a gente ia se fazer esse companheirismo, e isso aconteceu, de fato. Eu acho que a gente se fortaleceu muito trabalhando junta, assim. Pelo menos pra mim, isso mudou a minha relação com o ambiente de trabalho. Foi a primeira vez que eu trabalhei realmente com uma equipe de mulheres técnicas. Isso me deu uma autoconfiança muito foda. Eu posso ser uma técnica diferente, sabe? Tipo, eu posso... eu não preciso carregar um corpo, carregar uma expressão, carregar algo que me foi ensinado, sabe? Eu posso quebrar isso lá dentro, assim. O teatro de container é a construção de uma ideia, e uma ideia que tem vida própria. Uma ideia que talvez nenhum de nós, nem a gente que está lá fazendo o rolê acontecer, construindo o negócio junto, talvez nem a gente tenha a dimensão e proporção do que é essa ideia, do que é essa vida própria que o teatro de container tem. Mas é ele quem vai conduzindo a gente para onde ele quer. Por ser um teatro que tem os portões abertos, por ser um teatro que tem um parquinho, uma quadra de futebol para as crianças, onde as crianças habitam, onde a comunidade do entorno habita, onde tem uma horta orgânica para a comunidade poder ir lá e cuidar, onde tem uma relação totalmente horizontal com o entorno. É uma construção de uma ideia pela programação que passa lá, pelos corpos e corpas que trabalham lá, uma equipe técnica feita só por mulheres, uma lanchonete feita por pessoas pretas. O container, ele me transforma, né? Você tá lá todos os dias, e não digo transformação romantizada mesmo, mas eu acho que é uma coisa que cada dia chega algo em você e não consigo nem nomear o que a potência daquele lugar faz. Não por acaso, diante da pandemia que a gente está vivendo, o teatro de container, ele abre suas portas todos os dias durante a pandemia para o trabalho social, entregando 500 marmitas por dia. E para além disso, a gente cria, nós, integrantes do teatro de container, artistas do teatro de container, artistas da CIA Mungunzá, a gente cria junto a Mungunzá Digital e a página do teatro de container no Instagram, o site da companhia Mungunzá e do teatro de container, onde a gente tenta, dentro dessa realidade digital que a gente está vivendo, impedidos de se ver, de se tocar, de se olhar, de construir juntos no presencial, a gente tenta de alguma forma trazer tudo que simboliza o teatro de container para dentro do digital, na Mungunzá Digital. Tentando de alguma forma ser ponte nesses tempos tão doidos e sombrios. Tem pessoas que falam que aqui é um oásis no meio da luz, que aqui é um respiro no meio da luz, e eu acho que é mesmo esse respiro, né? As crianças vêm aqui brincar, as crianças não têm outro espaço para brincar, então as crianças vêm brincar, a galera vem aqui fazer reunião, a galera tem acesso ao teatro, consegue assistir espetáculo gratuito, a galera pode assistir, tipo, esse espaço é da comunidade em torno, mas ao mesmo tempo é um fracasso, porque aí entra uma mulher no meio de um casamento burguês que a gente cedeu para fazer, para ter dinheiro para o espaço, tipo, pedindo R$5 e, tipo, não tem o que a gente fazer a não ser dar R$5 para essa mulher.
E aí escancara o quão fracassado esse espaço também é. Por o teatro se colocar como esse lugar seguro, onde as pessoas podem conviver e aprender juntas, eu acho que ele tem bastante importância, né? E vai de contramão com o projeto do Estado, que é de higienização, que é de maquiamento, né? Desses problemas sociais. É claro que eu vejo também esses problemas, o que a gente faz no teatro, como um paliativo, porque não acredito que a gente consiga gerar bem-estar social permanente e duradouro. Eu acho que de uma maneira muito específica dentro do container e de uma maneira social macro, a gente não pode pegar tudo isso que a gente está vivendo agora, 2020, 2021, e deixar que isso se esqueça e voltar a um normal. Eu acho que a gente tem que continuar nessa área intersetorial, abrangendo questões sociais cada vez mais, questões políticas cada vez mais, não dissociando da parte cultural, mas dentro da parte cultural também trabalhar de forma híbrida, com a questão de live stream e mesmo com a peça presencial, fazer uma programação paralela virtual ou a transmissão ao vivo dos espetáculos. Eu acho que isso vai permitir que a gente faça um banco, um acervo muito grande das coisas que acontecem aqui e, consequentemente, das produções teatrais e culturais da nossa época. Porque esse terreno estava à mercê. Esse terreno, se não tivesse o Teatro de Container aqui, hoje seria uma nova Cracolândia aqui nesse terreno. Que era isso que ia acontecer, porque o terreno estava abandonado. A Deus dará. E ninguém nem entrava aqui por causa dos muros, da cerca. Então, no meu haver e no haver da vizinhança do bairro da Luz, o Teatro de Container aqui trouxe vida. Trouxe vida para essa área. Porque quando a gente diz trouxe vida, é porque o terreno estava precisando de cumprir a sua função social da propriedade e que não estava cumprindo. Hoje cumpre. Se todo o espaço cultural fizesse um terço do que a galera faz aqui, da Bubuzá faz aqui, eu acho que teríamos uma sociedade melhor, né, mano? Teríamos um mundo melhor. É possível sim existir, né, meu? Porque há muitas coisas que acontecem na vida de muitas das pessoas que andam para lá e para cá, porque elas acham que não tem mais capacitação, porque as pessoas não deixam elas se capacitar. O teatro me deixou me capacitar como homem, como uma pessoa, como um amigo, como um parceiro.